Olá, gente. Boa tarde a todos. É um imenso prazer, né, uma alegria estar iniciando essa mesa, né, que tem como título Saúde, Saberes e Diversidade, Cannabis Medicinal como Itinerário Terapêutico. É muito importante para a reunião de antropologia da saúde estar discutindo essa temática, né? Então, agradeço muito, né, de antemão, a todas as pessoas que aceitaram participar dessa mesa, né? Em especial a Risoneide Araújo, representante do coletivo de mães independentes, que vai ministrar uma palestra para a gente intitulada Mulheres Ativistas na Luta pela Cannabis Medicinal. E também ao Dr. Pedro Melo, né, que é médico, prescritor de cannabis medicinal, especialista em neurociência aplicadas da Universidade Federal de Pernambuco, e ele vai ministrar a palestra intitulada Cannabis Medicinal, Indivíduos e Sociedade. E também agradecemos, né, a Fabrina Juliana, presidente da Associação Canábica de Pernambuco, que vai ministrar a palestra Maternidade Atípica e o Uso da Cannabis Medicinal. E teremos como debatedora dessa mesa Suênia Pinto, que é doutoranda do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, e uma pesquisadora, né, sobre essa temática. Então, eu passo a palavra para a Suênia, não sei se ela quer falar alguma coisa antes da gente começar, senão a gente pode iniciar com o Risoneide. Pode iniciar, Risoneide. É só para falar antes, só o objetivo da mesa, né, que a Ana já anunciou, que é saúde, saberes e diversidades, a cannabis medicinal como itinerário terapêutico. Ela é uma mesa que visa evidenciar, né, a reflexão sobre a cannabis medicinal terapêutica como uma prática de saúde e de cuidado agenciada fora dos modelos biomédicos hegemônicos estabelecidos, e também o objetivo dela é evidenciar as mulheres como protagonistas desse movimento de sensibilização da sociedade em relação à utilização dessa terapêutica, né, dessa terapêutica e dessa ciência canábica. Então, primeiro, boa tarde. Eu quero agradecer o convite. Eu espero poder contribuir um pouco com a minha experiência. E é uma honra estar aqui junto com vocês, ainda mais pessoas que eu conheço também, algumas, né? Para falar um pouco sobre como eu cheguei até a cannabis. Cannabis não é que é maconha, na verdade, a gente está falando de maconha. Se populariza muito o nome cannabis por dar um sentido mais, não sei, tipo, como maconha fosse droga e cannabis fosse uma coisa medicinal. Mas a gente sabe que maconha é a mesma cannabis, é a mesma que vai para o recreativo, também é a mesma que trata crianças e outras patologias, né? Como a minha filha. Eu sou Risoneide, faço parte de um coletivo chamado Mães Independentes. Eu comecei através de um grupo de WhatsApp de outras mães que também têm uma filha com a mesma síndrome que a minha, que é uma síndrome rara, chamada síndrome de Rett. Lá eu vi outras mães dos estados assim, São Paulo, do Rio de Janeiro, falando sobre maconha para as crianças, para tratar a epilepsia. Eu fiquei curiosa, comecei a perguntar. Foi justamente no período em que uma mãe esteve no Chile para poder ver como que era de perto o processo da mama cultiva, e ela foi me passando muita coisa, falando sobre as crises da filha dela, que a filha dela vivia no CTI, internada por diversas vezes, recorrente a crises epiléticas, e a minha filha, ela só teve uma internação até hoje, graças a Deus, ela tem 8 anos, em 2016 foi a primeira internação dela e única, graças a Deus. Mas eu vendo a possibilidade de Raíssa também acarretar tantas crises epiléticas quanto as outras meninas que eu já conhecia, eu queria logo prevenir que isso não acontecesse com ela. Daí eu comecei a buscar em rede social, em sites, tudo o que era relacionado à maconha. E encontrei a Abraça, que foi da Paraíba. Por sorte, assim, acho que muito na vida da minha filha, de Raíssa, Deus tem trabalhado de uma forma tão incrível que eu sempre pego as coisas no último passo, mas dá certo. Eu entrei como uma das últimas pacientes no tempo, antes da Abraça se apresentar o processo para solicitar o habeas corpus deles e ter o cultivo
que tem hoje, né? Que é a associação que tem hoje. E daí eu fiquei como paciente com a minha filha na Abrace durante, acho que, 2 anos, porque desde 2016 que a gente vem usando cannabis com ela. A síndrome de Raíssa, uma a cada 10 mil meninas nascidas no mundo desenvolve a síndrome. Ela é bem complexa porque ela acarreta várias coisas, entre problemas intestinais, respiratórios, espasmos musculares. Um dos piores também é a epilepsia. A Raíssa tinha de 5 a 6 convulsões por dia. Não eram convulsões assim de passar minutos e da gente correr para internar, mas eram muitos espasmos, eram muitas crises de ausência, muitos surtos noturnos. E daí, depois do óleo, ela começou a ficar bem estabilizada, começou a melhorar. E daí eu encontrei uma mãe dentro de uma ambulância, indo para uma terapia, e a gente começou a conversar sobre cannabis. Eu não sei se eu já posso falar tudo ou se... Pode? Então, a gente começou a falar sobre como era o tratamento, isso tudo muito, assim, tímido, porque se hoje ainda há um preconceito enorme, antigamente talvez... teve gente, com certeza, que passou muito, muito pior do que eu, mas para mim era meio difícil ainda falar que Raíssa tomava óleo de maconha, até para outra mãe. E daí a gente só descobriu que um e a outra tomava porque eu derrubei o frasco no chão e ela pegou. Aí a gente começou a conversar e daí a gente começou a trocar ideia, aí fomos juntando outras pessoas e juntamos para ir para a Marcha da Maconha, que foi em 2017. Foi a nossa primeira Marcha da Maconha. Eu era paciente da Abraço com a minha filha e a gente recebia o óleo, eu pagava o frete. Pela situação financeira ser abaixo, eu era uma associada que eu recebia o óleo. Só que eu vi a necessidade de estar mais dentro desse movimento e não ficar só em casa esperando um óleo assim, de mão beijada, sabe? Eu sinto que se a gente não for à luta, não buscar, as coisas dificilmente vão acontecer de uma forma tão fácil como era, né? Aí a gente começou a debater sobre o assunto, participamos de algumas associações, só que eu sentia que a gente precisaria mexer um pouco mais e eu queria cultivar, porque se existia o óleo, existia a planta, então eu queria a planta. Tive também apoio de algumas associações para poder ter o primeiro contato com a planta. Grandes cultivadores também nos ajudaram. O pessoal da marcha também foi muito incrível nesse sentido. A gente sempre teve muito apoio da marcha, muito apoio do começo nas associações e muito de vários cultivadores. Foi despertando em mim a vontade de cultivar, mas nas associações eu não estava conseguindo fazer esse propósito. Então eu decidi sair, não só eu, como outras mães também saíram, e a gente juntas começamos a andar juntas e tentar cultivar juntas. Em uma certa, acho que em 2019, na Marcha da Maconha, chegou um pessoal para entrevistar a gente e perguntaram de que associação que a gente era, e tal. Aí a gente falou, não, não, a gente é mãe independente. Porque a gente era mãe de paciente, mas era independente. Aí o nome ficou como um coletivo de mães independentes, que foi fundado por 5 mulheres, mães atípicas, cada uma tem a sua criança que tem necessidade especial, tem epilepsia, autismo, tem a síndrome de Rett, tem uma síndrome bem rara, que é a do filho da Elaine, e eu não lembro o nome, porque é bem difícil mesmo, tem síndrome de West, e graças a Deus também com o apoio de outras pessoas, que inclusive a professora Lorinalda, não sei se vocês conhecem, que é farmacêutica da UF, é professora da UFRPE, ela também nos apoiou muito. Ingrid, Cariri, o pessoal do CIS, né? Eles conseguiram acolher a gente, do nosso pensar, ter prescrições médicas, junto com a Rede Reforma, que é uma rede de advogados do Rio de Janeiro, que hoje atua em todo o Brasil, né? Conseguimos dar entrada nos nossos habeas corpus. E em 2020, o meu foi concedido. Já teve de umas que no finalzinho de 2019 já conseguiram habeas corpus. Então, hoje, eu consigo cultivar em casa, eu faço a extração do óleo da minha filha em casa, eu tenho esse privilégio, assim, privilégio que eu falo em poder falar
que eu tenho, né? Porque, na verdade, se a polícia entrar dentro da minha casa, eles não vão perguntar assim, você tem habeas corpus? Não, eles vão quebrar tudo que tiver aqui e depois vão me dar a oportunidade de falar. Mas a gente tem esse privilégio de poder cultivar e extrair o óleo e medicar minha filha, teve diversas experiências, como com o CBD, com o THC, com uma planta que seja de 1 para 1. Eu acho que a grande vantagem de ter um habeas corpus e você ter independência de manusear essa planta é você poder experimentar na sua filha ou em si mesmo diversas formas de tratar, porque não é só a epilepsia que a maconha trata, né? Raíssa, ela tem ansiedade, tem irritabilidade, tem insônia, tem epilepsia, então ela trata num complexo geral, ela trata várias coisas que Raíssa tem, inclusive a mim, que hoje em dia, eu costumo dizer agora que a partir do momento que a mãe ela recebe um diagnóstico de uma criança atípica, ela acaba ficando doente, igual. A gente adoece junto, e não só ela, a família inteira, ela praticamente adoece junto. A mãe não vive mais, né? Só vive para tratar a sua criança, para tentar dar o melhor. Eu também tenho uma filha de 2 anos, então eu vivo dois mundos bem complexos, que é uma maternidade típica e uma maternidade atípica, mas graças a muitas pessoas que me ajudaram logo no início, eu tenho esse privilégio terapêutico de cultivar em casa, porque cultivar também é terapêutico. É isso. Muito obrigada, Risoneide. Então, a gente passa a palavra agora para Pedro Melo, né? Fique à vontade, Pedro. Boa tarde. Quero de antemão já agradecer, né, pela confiança em tempos tão difíceis, onde a gente tem que ter o cuidado de informar, né, de uma forma verdadeira e honesta. Então, estar aqui numa reunião de peso, né, como é a Reunião Brasileira de Antropologia da Saúde, justamente com um tema que eu já trabalho há 7 anos. Então, eu agradeço por essa confiança de poder estar compartilhando um pouco do que eu venho da leitura que eu venho fazendo nesse tempo que eu venho mergulhando precisamente no tema da maconha, né, e depois das drogas como um todo, e que envolve saúde pública, envolve segurança pública, que não deveria envolver, mas envolve. E aí vi até aqui para falar, né, sobre um tema como esse, para mim é muito especial, né? Primeiro, eu acho que quando a gente vai falar do ponto de vista, né, com o tema de indivíduo e sociedade, né, numa reunião de antropologia, é importante, eu acho que, compartilhar alguns conceitos básicos para que as pessoas, de maneira geral, entendam do que a gente está falando e por que a gente chegou até onde chegou e onde é que a gente está e para onde a gente vai, qual é que é a proposta, né? Então, assim, quando a gente fala da maconha, né, da planta da maconha, que aí recebe todos esses sinônimos de cannabis, hemp, marihuana, né, que são sinônimos que têm muito a ver com um aspecto cultural, mais que tudo. E aí a gente fala de uma planta milenar, uma planta que ela é domesticada pelo ser humano, e por ser domesticada, subentende-se que é porque existem valores, né? Ninguém vai ficar criando algo que não serve, e que também isso proporcionou com que hoje a gente tenha disponível uma planta, que é uma planta mestre, que é assim que se pode chamar, uma planta de poder, um enteógeno, e que essa planta ela tem características diversas. Então a gente não está falando, a maconha faz o quê? Você está falando de qual? Tem mais de 3.500 tipos. A maconha faz isso, faz aquilo. Qual que você está falando? Então, a gente está falando de uma planta que é domesticada, registro de mais de 10 mil anos, né? Quando a gente vai para o uso, narrando já propriedades terapêuticas, isso já remota a quase 5 mil anos, 2.727 anos antes de Cristo, a primeira farmacopeia da literatura universal, ela já trazia a cannabis com finalidades, né? Tratamento de malária, de gota, né? Essa atividade antimalárica, né? Que é antiplasmoidal, devido aos terpenoides, ou seja, não são só os canabinoides que agem, né, no corpo do ser humano. Então, a gente já tem diversos relatos, né, de uso num tratamento de convulsão. No século XIX, um médico irlandês que viajou para a Índia, né, e ele trouxe
publicou um relato de caso em 1889, né? Estava na farmacopeia dos Estados Unidos em 1854, estava na farmacopeia brasileira em 1929. Mas aí o que a gente tem? O que a gente tem primeiro aqui, a cannabis, essa planta, ela tem diferentes formas de uso. Você tem o uso ritualístico, religioso, né, que a gente tem que estar atento a esse grupo, a essa demanda, a esse direito de uso com essa modalidade, dessa forma. Você tem o uso hedônico, né, que alguns chamam recreativo, e que isso daí é totalmente confuso, porque uma pessoa que fuma maconha para dormir e não passa pelo recreio, deixa de ser recreativo, né? Então, você tem o uso hedônico, adulto, e você tem o uso industrial e o uso terapêutico, né, que alguns chamam medicinal, mas que eu acho mais abrangente falar terapêutico, porque a planta envolve uma terapia como um todo. E aí você vê, a gente está em meio a um processo agora de regulamentação, né, a discussão do projeto de lei 399/2015, que agora, né, com o substitutivo do relator do projeto, que é o deputado Luciano Dutti, ele acrescenta na importância também de se regulamentar para uso industrial. E aí uma oposição já coloca aquilo como que fosse uma coisa ruim. Não, agora querem criar uma cultura da maconha, vão fazer até creme, imagine. Nossa, que perigo, um creme de maconha realmente. Entendeu? Quando, na verdade, se você observar, é porque essa planta ela já tem essa finalidade e que, aliás, por conta dessa finalidade, dessas diversas formas de uso, é que ela vem a ser proibida, né? O proibicionismo ele vai se amparar no quê? No purantismo religioso e não cristianismo, porque os católicos já bebiam vinho, né? Como para consagrar, né? Então já tinha essa prática do uso de drogas. E aí é importante a gente falar isso, falar de drogas. Drogas, ela vem da palavra droog, que significa do século XV, lá uma palavra holandesa que significa secos, né? Os secos e molhados, mercados, né? Mercado seco e molhado. E por que secos, mercados? Porque a droga ela tem uma grande importância na vida do ser humano. Aliás, do ser humano não, dos seres vivos. Tem autores que falam que a droga ela é fundamental para a sobrevivência. Por quê? Porque ela tem várias funções, e a gente vê agora não, né? A gente está retomando aí esse debate do uso terapêutico, né? Especificamente falando, a partir de um registro histórico que você vê que o que foi que tomaram na mãozona mesmo o nosso direito. Baseado no purantismo religioso, baseado na especulação da Big Pharma, há aproximadamente um século. Veja como é que são as coisas, né? Um museu de grandes novidades. Há aproximadamente um século vem aquele movimento da substituição do que era natural pelo sintético. Você tem ali o café, aí vem a anfetamina, você vai ter a substituição, né? Esse é um movimento. Até hoje a gente tem esse debate, né? Que se vai ser canabidiol ou se vai ser a planta, sendo o Brasil o país que é. Então, assim, o que a gente está falando? A gente está falando que é um proibicionismo que ele vem baseado nesse purantismo religioso, nessa pressão da Big Pharma e principalmente numa ótica racista. E aí, assim, eu não acho, não tem que achar, isso está no registro histórico. Você vê a fala dos psiquiatras, né? O papel que o psiquiatra Ulisses Pernambucano teve na Conferência do Ópio, na segunda conferência em 1924, foi de dizer que a maconha era tão perigosa quanto o ópio. E que, assim, o ópio nem é esse perigo todo que ele colocou também, mas só para, né, dramatizar. E aí você vê aquele Anslinger, né, que é aquele cara que ficou 30 anos lá no departamento de drogas, lá que o cara falava, olha, os negros querem fumar maconha para ficar igual aos brancos. Então, assim, isso é um registro histórico. E a gente vê que isso perdura até hoje. Aí a gente tenta lutar por uma política de regulamentação, ainda tem que dizer que não tem que ser o canabidiol, de novo a história do sintético, entendeu? Aí tem que dizer que é preciso regulamentar não só o uso terapêutico, porque a população negra está morrendo, aí de novo a política racista ainda está, né, predominando, entendeu? E o purantismo religioso, porque grande parte dos retrocessos tem a contribuição da bancada neopentecostal no Congresso, isso daí está escrito nos autos, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que compreender, e aí o que acontece com todo esse fenômeno, né, no âmbito terapêutico? A gente tem avanços, vai tendo avanços, né, no século passado, mesmo com o proibicionismo, isso acontece também com os psicodélicos, né? E aí vem o proibicionismo,
na ciência as pessoas perguntam, vem cá, por que que uma coisa que ela tende a prosperar, ela é barrada? Não, você não barra o que você está prosperando, você barra o que não está dando certo. E a maconha estava prosperando na ciência, a gente teve a descoberta de canabinoides específicos que são os mais estudados, né? O THC e o CBD ali na década de 60, e na década de 90 já a descoberta do sistema endocannabinoide. Ou seja, dizendo assim, olha, o ser humano tem um sistema e que inclusive não está sendo ensinado nas universidades. Porque isso é outra coisa que a gente tem que debater. Tipo assim, o Conselho de Medicina é contra a maconha medicinal. Tá bom, meu amigo, então vamos fazer o seguinte, já que você tem problema para discutir sobre a planta, então vamos discutir sobre o corpo humano, né, já que nós somos médicos, e vai ensinar isso nas universidades para as pessoas, os futuros profissionais, entenderem que a gente tem um sistema endocannabinoide, que ele é um modulador central, ou seja, ele atua em vários aparatos, aparato osteomioarticular, aparato digestivo ou digestório, né, neurológico. Então, se você tem algo que é um modulador externo, que interage com isso aí, como é que você não vai dar importância para isso? Eu quero lá saber se você é contra ou a favor. Né? Então, assim, até onde que a gente vai ficar discutindo assim, os interesses, e você vê que o discurso ele se rebaixa mesmo, né? Se rebaixa ao ponto de a gente ter retrocesso e não conseguir avançar como deveria. E agora, sim, agora a gente tem, por exemplo, um momento onde a gente está debatendo se a gente vai regulamentar o uso terapêutico e o uso industrial, né? Aí, se aprovado, a gente ainda fica com um abacaxi maior para descascar, que é o uso hedônico, o uso adulto. Porque aí é onde... Porque, assim, é importante que as pessoas, né, que venham a serem pacientes, né, oficialmente dizendo, para usar a cannabis na sua forma, na modalidade terapêutica e tal. Mas, assim, e aquelas que estão morrendo também por conta da violência? Eu trabalhei lá no SAMU e vi criança com perda de massa encefálica que foi atingida por munição, estando na fila da merenda. Isso foi agora, 2018, 2019, sei lá. Entendeu? Então, assim, e a importância, ela é menor do que uma pessoa que... Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso, porque em que se sustenta? Em que se sustenta o proibicionismo? Né? Na verdade, o que acontece? Se a gente perceber, as drogas, elas sempre foram um privilégio da casta nobre. Isso é que a gente tem que... Existe um trabalho muito bem feito no Leida, lá da USP, né, que tem como mentoria o professor Henrique Carneiro, que faz muito esse parâmetro das drogas e dos alimentos, da importância que se tem disso. E a gente vê em registro histórico, né, o elefante dá cabeçada lá no pé de amarula, cai, espera fermentar e só vai lá comer depois que está fermentado, para dar o barato. O golfinho que pica o baiacu, né, e fica soltando o veneno para eles passarem numa roda como se fosse um baseado. Assim estava na reportagem da BBC News, né? Então, assim, você tem vários exemplos, né? Os ursos comendo cogumelo. A gente, quando é novo, a gente gira só para ficar tonto. Não faz mais adulto, porque senão passa mal. Entendeu? Mas a gente gira só para ficar tonto. São os estados alterados de consciência. Isso alivia a dor, isso alivia trauma, isso modula o corpo. Né? Você vê, por exemplo, a ação anticonvulsivante é uma ação moduladora. Entendeu? Você tem uma modulação, você tem uma hipersincronia na epilepsia e depois você faz ele ficar numa sincronia desincronizado, que é diferente do que muita gente acha, né? Que a epilepsia, a pessoa está desincronizada. Não, ela está hipersincronizada. É uma modulação que existe dessa planta. E aí, sempre, quem tem acesso aos melhores alimentos? A casta nobre. Quem tem acesso às drogas, as melhores? A casta nobre, continua sendo assim. Inclusive, na ótica da política proibicionista, o que a gente vai ter é o quê? Mais uma vez, a nobreza sendo detentora do próprio mercado que move, porque as pessoas não vão parar de usar drogas. Guerra às drogas. Como é que você tem guerra às drogas? Você vai fazer o quê? Dar um tiro no paracetamol? Você vai matar uma pessoa, né? Então, a gente sabe que é guerra a pessoas e essa pessoa está direcionada há muito tempo e narrada. Na cara dura, isso está narrado na cara dura por autoridade científica. E você vê o papel que a psiquiatria joga até hoje.
Você acha que isso aí foi no século passado? Não, basta pegar a última nota da Associação Brasileira de Psiquiatria, que, em consonância com o Conselho Federal de Medicina, ainda está amparando a prescrição do médico para uma cheia de restrição lá, um negócio lá de 2014, que ninguém nem quer saber mais, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, quando vai discutir, né, tem que ter uma tranquilidade, né, porque, por exemplo, as pessoas que hoje vivem na pele, né, na periferia, o drama da guerra às drogas, e que ouve essa narrativa, entendeu? Para você chegar lá falando, calma, as drogas não são o problema em si. A droga por si só ela não faz nada, a gente fala sobre isso. Toda vez que a gente vai analisar o contexto do uso de qualquer substância, tem que analisar os 3S. Quer falar de política de drogas? Vamos falar de política de drogas aqui, ó. Tem que falar dos 3S sempre. A substância, o sujeito e a situação. Uso de crack, uso de cocaína, coloca aí. Quem é que está usando, o que é que está usando, em que contexto está usando. Uma coisa é você usar o cogumelo mágico dentro de um contexto que o setting, que o ambiente está criado, sob supervisão, fazendo preparativo. Outra coisa é você tomar um cogumelo e ir para o centro do Recife à noite. Aí vai dar ruim mesmo. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa. Aí a gente tem que ter a tranquilidade para conversar com essas pessoas que são vítimas da política de guerra às drogas para dizer bem assim, não foi a maconha que matou seu filho. Não foi. Foi o proibicionismo. Quando é que a maconha? Mas meu filho ele começou com a maconha, porta de entrada, não. A porta de entrada, de novo, é o proibicionismo. Porque se tivesse lá num dispensário, ainda que a gente possa conceber que se burle sempre, mas você tem lá uma coisa regulamentada. E assim, isso aqui é pano para manga, se a gente continuar falando. Você vê, por exemplo, pacientes que fazem uso na forma fumada e que às vezes falam, eu queria ter um que fosse assim, tem uma que me cai bem, outra que me cai mal. Não sabe o que está usando. Então, a política proibicionista ela é deletéria nos 3 eixos. O que é que ela faz com o sujeito? Ela não permite que o sujeito que vai usar tenha feito uma triagem. Entendeu? Então, tipo assim, vai um menino de 12 anos comprar sei lá o quê, qualquer coisa. Vai comprar. Ninguém vai pedir identidade. Entendeu? Então, o sujeito ele não é triado. Até mesmo no seu direito de uso. Você tem um paciente que ele tem uma predisposição a surto psicótico, o que você faz com esse paciente se a gente tivesse uma política regulamentada? Vamos falar disso, quem fala que se regulamentar vai virar uma fábrica de esquizofrênico, não, é o contrário. É o contrário, os estudos mostram que, e a gente vê na prática clínica, que esse perfil de paciente ele tem uma tendência a fazer uso e abuso de substância. E aí, se a gente tivesse uma política regulamentada, o que é que a gente faria? Não, peraí, você vai usar, né? Então, peraí, não usa essa aqui não, vem cá, usa essa aqui, ó. Entendeu? Eu quero fumar, o ideal é vaporizar. Eu vou fumar, bom, aí é a mesma coisa de você tomar a caixa de Rivotril toda. Aí é com você. E outra coisa, pelo menos se ele fumar tudo, não vai acontecer a mesma coisa se ele tomar 10 paracetamol, por exemplo, que já dá uma intoxicação, uma hepatite medicamentosa, com risco de morte, né? Então, assim, é disso que a gente está falando. E aí, assim, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, assim, quando você fala de uso de droga, né, a pessoa já traz o conceito de droga como se fosse tóxico, é como se fosse um sinônimo, né? Toxicon e droga. Não, são duas coisas diferentes. Droga, não. Droga, é isso que eu estou falando, vem desse apelido aí, desse nome secos, porque estava no mercado e que era de importância, sempre foi importante, os alimentos e as drogas. Os árabes eram o café, aí tem o álcool, tem a cana, e até hoje o mercado das drogas, sendo ilícito, já move o que move, e a promessa econômica que existe, caso a gente regulamente, ela é absurda. Enquanto a gente tem, por exemplo, força policial sendo destinada com gasto de dinheiro público, com risco de vida para esses profissionais, para ir lá para Cabrobó, né, para pegar plantação de maconha, não era melhor que dissesse, peraí, meu pessoal, assina a carteira ali do agricultor, dá as condições dele, faz uma parceria com a universidade e vamos fazer tudo certinho aqui, não é melhor? E a gente está precisando. Aí agora, a proposta que teve do governo federal como último, e é por isso que as notícias têm que estar bem claras. Muita gente comemorando. Canabidiol no SUS, vai ser fornecido pelo SUS. Oba! Não. Eles queriam pagar 150 milhões para a Pratidona 12 para fornecer o canabidiol para 1.000 pacientes durante 5 anos. Entendeu? Com 150 milhões, imagina o que é que a gente não pode plantar de maconha em Pernambuco, minha gente. Pelo amor de Deus, a Califórnia fica no chinelo. Entendeu? E aí você tem a questão da economia, você tem
E outra coisa, como agora está sendo proposto lá em Nova York, que é o que a gente não pode esquecer e que não vai conseguir agora porque não está nem em debate, mas uma regulamentação de propor de que esse imposto arrecadado ele seja destinado para criar as condições das pessoas que são as vítimas da política de guerra às drogas. Entendeu? E antes mesmo, já que não está se discutindo a regulamentação do uso hedônico, do uso adulto, entendeu? E que a gente vai continuar brigando, entendeu? Porque, assim, quem mais tem legitimidade, quem veio puxando essa bandeira, porque, assim, essa coisa do uso terapêutico é de agora, 2014. A gente tinha cientista, né, professor Carline, que fez um ano agora de falecido, grande pesquisador, né, o grande nome da maconha medicinal no Brasil. A gente tem pesquisa, a gente já tinha, o Pamplona, já em 2005, sei lá, já publicava várias publicações. Né, o Arturo Escobar, que estuda bem as drogas também aqui em Pernambuco. Então, a gente tem publicações, só que a questão é, né, como é que a gente vai avançar nisso? Aí você teve o pessoal da Marcha da Maconha, que tomou muita porrada, e que muitos de nós, às vezes, olhávamos e dizia: minha gente, pode até legalizar, mas precisa de uma marcha. Tá vendo? E aí tá lá, a Marcha da Maconha que tomou porrada para abrir a fronteira, para agora a gente vir falar de medicinal. E aí, assim, também não deve ter uma coisa, não se duela nisso. O discurso para a gente conversar de uso terapêutico, de uso hedônico, é isso aqui. Vamos lá, vamos falar de maconha medicinal, vamos. E outra coisa, quer falar de maconha medicinal, vai ter que falar de drogas, vai ter que falar de sistema, porque, assim, o meio das drogas ele é um meio muito heterogêneo, né? É muito eclético do ponto de vista de opiniões, mas as pessoas têm que entender que, assim, não, eu quero uma política de regulamentação, eu quero um modelo de sistema igual que está, mas eu queria maconha legalizada. Desculpa, irmão, não tem como. Não tem como, viu? Porque vão passar com o trator por cima da gente. Porque é isso que acontece. Você vê a China hoje substituir a soja pelo cânhamo, aí usar a farda do exército com roupa de cânhamo e tal, substituir pelo cânhamo, e você tem lá aí o Brasil que exporta soja para os porcos, né? Que tem até um Greg Nisso que fala sobre isso. Então, assim, ele já sabe que o cânhamo, do ponto de vista da sustentabilidade, né? do manejo do solo, das propriedades do cânhamo. E a gente aqui não, a gente está discutindo ainda se maconha é medicinal, entendeu? A gente aqui está discutindo, quer dizer, um conceito de 5 mil anos atrás, porque essa coisa de voltar no tempo está sendo muito frequente nesses últimos anos, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, assim, a gente está debatendo isso aqui para a gente pensar em qual é o modelo que a gente quer de uma política de regulamentação e, assim, dizer que a gente considera cada avanço, como, por exemplo, a aprovação do PL, né? A gente tem que lutar para que seja aprovado, mas que, assim, uma vez aprovado, a luta pela regulamentação como um todo e pelo direito, né, das pessoas à saúde, e a saúde incluindo não só a saúde individual, como a saúde coletiva, inclusive com o fim da guerra às drogas, né? Vou parando por aqui para deixar para a gente debater um pouco mais, né? Obrigado, né? Gente, infelizmente, Fabrina ainda não conseguiu entrar, e aí a gente vai dar continuidade, né, nessa rodada. Se ela conseguir entrar, aí a gente escuta, né, vai ouvi-la no final. Mas agora, então, vou passar a palavra para a Suênia, né, para fomentar esse debate a partir da fala da Rosineide e do Pedro. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez a Riso e a Pedro por terem aceito o convite para debater essa questão tão relevante e urgente, né, para a sociedade brasileira atual aqui na Reunião Brasileira de Antropologia da Saúde, né? Espero que dê tempo a Fabrina entrar para também dar as suas contribuições, que são muito importantes do ponto de vista, né, de uma ativista militante, né, da causa. E eu gostaria de comentar algumas questões relevantes a partir da fala de vocês, para a gente depois fazer uma roda de diálogo com os participantes, né, caso eles também queiram colocar algumas questões. Uma questão que eu queria de pontuar é o ponto de vista antropológico, né? A antropologia, enquanto disciplina, enquanto constituição de ciência, ela sempre buscou trazer exemplos etnográficos de vários sistemas de saúde, né, e de adoecimento. Então, para a antropologia, a saúde e o adoecimento
são práticas culturais que são permeadas por crenças, por representações, por valores, né? Então, a antropologia, ao longo da sua história, ela sempre vem trazendo exemplos etnográficos de vários grupos sociais sobre saúde, sobre adoecimento, sobre cuidado, né? Então, ela vem evidenciando tanto o saber biomédico hegemônico, quanto as terapêuticas tradicionais de cura, como as plantas de poder, né? A ayahuasca, o rapé, a cannabis, os cogumelos, enfim. Ela sempre evidenciou as terapêuticas tradicionais de cura, né? Então, vários antropólogos, como, enfim, a gente pode citar vários, mas Lévi-Strauss, eles sempre estão trazendo os especialistas religiosos como detentores de saberes e conhecimentos também no que diz respeito à saúde e o cuidado, né? Então, ela passeia entre diferentes sistemas de saberes por entender que a saúde é uma prática cultural presente em diferentes grupos e sociedades, né? Então, para a antropologia, a cannabis medicinal, como o Dr. Pedro pontuou no início, ela é uma prática cultural milenar, né? É utilizada de forma ritualística, religiosa, então ela tem diversas formas de uso, diversas representações, né? Social, ritualística, religiosa, e a antropologia clássica, ela trouxe em seus estudos vários exemplos de sociedades indígenas e outros tipos de grupos sociais que utilizam a cannabis, né, em rituais sagrados e ritualísticos. Na década de 80, a gente tem o Gilberto Velho, que é um clássico da antropologia urbana brasileira. Sua tese de doutorado na década de 80 foi chamada Nobres e Anjos, né, um estudo sobre tóxicos e hierarquia. Naquela época, a antropologia ela visava entender como a classe média pensava a sociedade, como elas viam a sociedade. Então, ele utilizou dois, dois tipos de usos de psicoativos, né, e a cannabis era uma dessa para poder compreender como aquele grupo social compreende o mundo. Então, já na década de 80 e antes mesmo na antropologia clássica, a antropologia vem trazendo alguns estudos sobre a cannabis, né? A gente tem na UFBA também o Edward McRae, que também tem várias pesquisas sobre cannabis medicinal. Enfim, esse é o lugar da cannabis no que diz respeito à antropologia, né? Ela é vista como uma prática cultural permeada por várias representações sociais e práticas e valores. Uma outra questão que eu gostaria de comentar é justamente sobre a questão de gênero, né? E são sobre as mulheres como as principais lideranças nesse campo de atuação da cannabis medicinal. Então, são as mulheres ativistas, mães atípicas, né, mães de crianças com deficiências, que usam esse itinerário terapêutico visando a melhoria da qualidade de vida das suas crianças, que têm agenciado transformações e mudanças na sociedade, especialmente no campo médico-científico e jurídico-legal. Então, são elas que são as maiores lideranças nas associações espalhadas pelo Brasil, né? Tanto é que aqui em Pernambuco a gente tem 3 associações, o Coletivo de Mães Independentes, que é totalmente formado por mulheres, e são essas mulheres que estão promovendo a mudança nos valores da sociedade no que diz respeito ao uso, esse itinerário terapêutico, ao uso da cannabis medicinal. Então, são elas as principais lideranças, são elas que ensinam os médicos sobre esse itinerário terapêutico, né, que primeiro iniciaram esse movimento de mudança no que diz respeito ao saber biomédico hegemônico. São elas que estão correndo atrás dos salvocondutos, né, das decisões judiciais de importação através de planos de saúde, ou de secretarias de saúde, são elas que enfrentam o proibicionismo e visam sensibilizar a sociedade de uma maneira geral em relação a essa pauta. Então, muitas das transformações que a sociedade hoje em dia tem no que diz respeito à cannabis medicinal é fruto da agência das mães ativistas, né, das mães ativistas da cannabis medicinal. Aí uma questão que eu gostaria de até perguntar a Riso como é que ela enxerga, para comentar no final, como é que ela enxerga essa atuação das mães atípicas, né, nesse processo de sensibilização da sociedade em relação à terapêutica canábica e como ela vê que essa atuação das mulheres tem repercutido na sociedade, né, que mudanças ela tem observado em relação a isso. Uma outra questão que eu gostaria de comentar é sobre o modelo biomédico hegemônico, o proibicionismo e o atual status regulatório, que vocês também já falaram, né, durante a exposição de vocês.
a gente sabe que o proibicionismo, ele tem tornado a terapêutica canábica um pouco inacessível para a ampla maioria da população, né? Aí está trazendo vários entraves burocráticos, jurídicos, econômicos e políticos, enfim. Então, a gente tem uma série de dificuldades de encontrar médicos prescritores, né? De ter um acompanhamento médico adequado, o alto valor dos produtos importados, né? Que são exorbitantes e inclusive que é regulamentado no Brasil, tem um valor bastante exorbitante, de cerca de R$ 2.500. A demora nos processos de autorização na Anvisa, a ausência de investigações científicas, né, acadêmicas sobre cannabis medicinal, sobre teor de fitocannabinoides, né, o THC, o CBD, que são os mais famosos, enfim. A gente tem observado que o proibicionismo, ele tem impossibilidade esse desenvolvimento de pesquisas científicas e que amplie também o acesso da população a esse tipo de itinerário terapêutico. E aí a gente vem debater sobre os saberes biomédicos e o proibicionismo, que o Dr. Pedro levantou agora, que é justamente que uma das principais dificuldades de se encontrar médicos prescritores no Brasil é o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, de Psiquiatria, desculpa, que eles se posicionam veementemente contra, né, a utilização da cannabis medicinal. Eles têm essa resolução de 2014, que o Dr. Pedro já pontuou. Em 2019, eles publicaram o famoso decálogo da maconha, né, se posicionando contra o uso da cannabis medicinal. E aí essa literatura médica hegemônica, ela tem procurado associar ao uso da maconha a doenças mentais, vício, violência, degradação moral, enfim. Ela tem se atrelado um pouco a esse discurso proibicionista, e isso faz com que alguns médicos, né, ainda permaneçam, o assunto da cannabis ainda permaneça um pouco tabu, né, então muitas mães, elas fazem desobediência civil, elas estão lá se contrapondo ao médico, não, eu sou contrário ao uso da cannabis, não, mas eu uso, isso tem melhorado, enfim. Então, apesar de a gente já ter hoje em dia uma lista de médicos prescritores, cursos de prescrição, já ter até a medicina canábica para animais, né, para veterinária, né, para pets, mas enfim, a gente ainda vê esse discurso médico um pouco atrelado a esse proibicionismo. Uma outra questão é da Anvisa, né, e a indústria farmacêutica, que a gente tem uma regulamentação no Brasil hoje em dia, mas ela é muito associada ainda à indústria farmacêutica, e o autocultivo, ele permanece bastante restrito, né? Poucas são as pessoas que têm autorização judicial, como a Riso, como a Fabrina também, que estaria aqui, para poder fabricar seu próprio extrato em casa, e aí permanece proibido esse autocultivo. Então, as pessoas têm várias estratégias para conseguir driblar esses entraves jurídicos e burocráticos. Elas tentam, através de secretarias de saúde, de planos de saúde, elas tentam por associação, elas tentam salvo-conduto, né, para extração, através individual ou de associações, mas elas também recorrem a uma rede de jardineiros que produzem esses extratos, né, artesanais de cannabis, e aí traz uma série de questões problemáticas, às vezes, né, como você não saber a origem desse produto que você está consumindo, o jardineiro ser perseguido, e aí você descontinuar o tratamento, né, alguns produtos confiscados em si, enfim. E aí seria uma questão que eu gostaria de perguntar a Pedro, como é que ele vê esse atual cenário, né, dentro do campo biomédico científico, considerando esse posicionamento dos conselhos de psiquiatria, de medicina, e como esse tema tem sido debatido no meio médico nos últimos anos, né? Como é que você enxerga, né, essa relação entre os médicos prescritores e ativistas, como você, e os não prescritores, os que não prescrevem. E uma outra questão geral, que também se estende a Riso, é como é que ela enxerga essa oposição entre a indústria farmacêutica, que foi regulamentada, e a não regulamentação, o proibicionismo ainda em relação ao autocultivo da cannabis medicinal. E, por último, uma questão que eu gostaria de comentar sobre a produção do conhecimento a partir dessa terapêutica canábica, né? Então, as mulheres, os ativistas, os médicos ativistas e as mães ativistas,
eles, além de participar de marchas da maconha, de audiências públicas, de seminários, de eventos como esse, enfim, vários eventos políticos, acadêmicos, para poder sensibilizar a sociedade em torno do tema, elas têm que, principalmente os pacientes, né, e os médicos prescritores, têm que dominar uma série de conhecimentos, né, sobre a terapêutica canábica. Então, tem que fazer curso de extração, de cultivo de óleo, tem que conhecer sobre fitocannabinoides, tem que dominar uma série de conceitos de linguagem, de técnicas, de plantio, enfim, se tornando pessoas especializadas, especialistas, né, em cannabis medicinal. Uma série de conhecimentos, enfim, sobre o sistema endocannabinoide, tem que entender sobre o sistema endocannabinoide, como o seu corpo responde àquela planta, aquele tipo de cepa, aquele tipo de, enfim, se a planta é macho, se a planta é fêmea, tem que dominar uma série de conhecimento, né, e como essa produção desse conhecimento, ele vem agenciando, né, ele vem trazendo mudanças dentro do campo médico-científico, né, porque as categorias dos ativistas não são as mesmas categorias, e aí eu coloco ativistas, mas médicos ativistas também não são as mesmas daquelas categorias médicas, né, então, por um lado, a gente tem a produção de um conhecimento hegemônico sobre saúde, né, é a medicina científica que determina o que é saúde, o que é doença, que define o que é política pública, o que é serviço de saúde, mas a gente tem um conjunto de pessoas ativistas, mulheres, mães, ativistas canábicos, médicos, né, também ativistas, que estão produzindo saberes, conhecimento, pesquisas, artigos, né, e conhecimentos práticos sobre cannabis medicinal e mudando aos poucos, né, o que a sociedade e o que a própria ciência pensa sobre o que é maconha, né, ou cannabis, como queiram chamar. E aí eu gostaria de perguntar a Riso como foi para ela dominar todo esse aparato, esse conhecimento sobre cannabis em termos práticos, de técnicas, de saber que planta, de saber que tipo de semente, como foi para ela esse processo de aprendizagem, se foi difícil, se foi massa, se foi complicado, se como é que você dominou toda essa ciência canábica. E para Pedro, eu gostaria de perguntar para ele como ele enxerga que esse conhecimento produzido pelo ativismo canábico tem mudado um pouco as concepções da ciência médica sobre essa terapêutica. Bom, era isso. A gente vai conversando aqui e depois abrir para o debate, se alguém tiver alguma questão. Para falar sobre questão de conhecimento da planta, demanda um bom tempo, só que logo no início, assim, quando a gente foi acolhida por associações, por alguns cultivadores, eu confesso que eu saí de lá assim, meu Deus, eu vou ter que pegar a planta, colocar entre eu e meu marido, ninar ela. Eu juro por Deus, para mim, era uma coisa assim, impossível de eu conseguir dar conta. Em nenhum momento eu imaginei na minha cabeça que eu conseguiria levar uma planta de maconha da semente até a flor. E conforme foi passando o tempo, claro, teve diversas percas também, né? Porque é tudo uma questão de aprendizado. Hoje a gente consegue nosso cultivo em questão de macho, fêmea, é tudo muito simples. As coisas vão se tornando mais simples quando você está dentro do movimento e você vai trabalhando dia a dia com isso. Só que ela é uma planta como outra qualquer. Em qualquer canto que a semente cair, ela vai nascer, se tiver água, claro, né? Se tiver água, ela vai nascer. Só que, claro que ela não vai render como ela renderia se você tiver total cuidado. Mas eu acredito que antigamente, quando eu recebi as primeiras informações de como cultivar, que aí se fala sobre luz, que tem uma luz específica, que a água tem que ter o pH ideal. Eu gosto muito de falar sobre cultivo, porque cultivo é uma parte que eu me identifico bastante e eu tenho gosto em cultivar. Então, eu fiquei muito assustada em relação a saber que cada uma pessoa ia ter que ter um lugarzinho para aquela planta, uma luz adequada, uma água diferenciada, que a planta se alimenta, e tudo isso era muito novo para a minha cabeça. Só conforme foi passando o tempo e as minhas condições financeiras não foram alcançando o que foi passado para mim, eu fui adaptando da forma que eu conseguia no meu dia a dia. Tipo, ao invés de usar uma lâmpada HPS, eu usei uma fluorescente e ela foi.
ela não rendeu o que renderia se eu tivesse usado um HPS, um painel de LED, ou uma outra melhor. Mas ela rendeu. Então, isso já foi me encantando, sabe? Então, a minha primeira colheita, já no caso da medicação, eu vejo ainda um pouco perdido o contato entre paciente e médicos na relação de dosagem, mas também não é culpa de médicos, é realmente culpa da proibição que não deixa nem a gente sequer estudar a planta como deveria, né? Entre tantos artigos que a gente vem desenvolvendo agora. E eu não lembro qual foi a pergunta que você fez. É porque minha filha está chorando, eu estou agoniada aqui. Aí eu fui ouvindo e olhando para ela, ouvindo e olhando para ela. Era sobre, se você puder responder, claro, se não puder, tá tranquilo. Sobre o ativismo das mães no movimento sobre a cannabis medicinal, como é que você enxerga esse ativismo e como isso você percebe que isso tem mudando algumas concepções, tem mudado algumas concepções? Falando assim sobre a PL 399, eu acho que ela tem muitas falhas. Eu, de verdade, eu ainda não consigo me posicionar em dizer que é um avanço, que pelo menos já está indo e tal, porque eu, como uma cultivadora, como uma pessoa que tem um cultivo, tem o habeas corpus, eu me sinto totalmente de fora da PL. Eu tenho medo, sei lá, se depois os nossos habeas corpus podem cair, não sei, eu tenho muitas dúvidas em relação, e muito pouco tempo para tentar questionar pessoas que entendam, porque a minha vida é muito corrida. Mas, em relação ao ativismo das mulheres, eu acredito que foi muito bom. Foi uma junção que estava precisando para a gente levar um pouco mais esse debate à frente. Porque, geralmente, quando é a marcha da maconha, o pessoal vai passando na rua e diz, mas é um bando de maconheiro, um bando de desocupado, que não tem o que fazer, que não sei o quê. A partir do momento que as mães colocam suas crianças na frente da marcha e puxam aquele batalhão de gente que também faz uso terapêutico, eu acredito que diferencia, assim, sabe? Chama mais a atenção da sociedade, que não é uma coisa assim, não é uma bobeira. Ninguém está ali por besteira. A gente está ali porque a gente acredita. E também porque tem coisas. Minha filha, eu fiz um eletroencefalograma de 24 horas e ela não apresentou nenhuma crise convulsiva. Nenhuma. E nunca ela tinha acontecido isso, sabe? Hoje eu estou retirando a medicação dela, por isso que ela está um pouco agitada, porque eu pretendo deixar a Raíssa apenas com o óleo da maconha, o óleo que eu faço em casa. Porque eu sei que tudo que começou a desenvolver mais problemas nela foi tanto de medicação, porque toda vez que você dá para tratar uma coisa, ela acaba acarretando em uma outra coisa. Tipo, teve uma medicação que eu dei à minha filha, que foi o Depaquene, claro que é uma experiência minha, e ela passou 15 dias sem andar por conta dele. Ela ficou trêmula, ela ficava suando, ela não sustentava as pernas, ficava tonta. Então, tudo isso eu percebi que a maioria das medicações sempre trazia um efeito negativo para a Raíssa. Tudo bem, controlava as crises, mas eu não queria a Raíssa dopada, dormindo direto 24 horas por dia. Por isso que eu recorri à maconha, por ser uma planta medicinal e uma coisa que foi feita na natureza, né? É uma semente, igual uma semente de feijão, igual uma erva doce, é uma erva que a gente cultiva e vai levando. E, então, em relação ao ativismo, é isso. Tipo, para os meus pais. Os meus pais, eles são do interior do Ceará. Para eles, eu chegar falando sobre maconha foi bem difícil eu começar a mostrar a eles. Mas quando eles viram os resultados positivos que Raíssa ganhou depois do uso do óleo, a minha mãe hoje é paciente. A minha mãe tem reumatismo, tem artrite, tem artrose, tem fibromialgia. E hoje eu quero correr atrás também do habeas corpus dela, porque eu acredito que a forma mais fácil da gente conseguir desmistificar tudo isso é cada um correndo atrás do seu habeas corpus. Não comprar, plantar. Não adianta você recorrer ao tráfico, porque eu sei que tem mães também que já foram até o tráfico para poder fazer o óleo, porque tem muitos vídeos na internet mostrando como que faz extração, como cultiva, e muitas mães buscam isso. Vão à boca, compra qualquer erva que venha, chega ela vem com cheiro forte de amônia, acho que de tanto tempo, degradada, faz o óleo, dá ao seu filho. E isso aí é um absurdo o poder público ver tudo isso e querer empurrar na gente uma medicação de 2.300, R$ 2.500. Quem tem condição de pagar
R$ 2.500 recebendo um salário mínimo. Não tem condição nenhuma. Então, é melhor que você cometa a desobediência civil e trate seu filho, ou se trate da forma que deve ser tratada, né? Porque eu acho uma tamanha falta de respeito como nós, que precisamos tanto de uma medicação, sermos deixados assim à mercê do nada, de indústrias farmacêuticas aí que já são ricas, milionárias, quererem encher mais os bolsos de dinheiro e deixar o pessoal que precisa de verdade, aquele pessoal da linha de frente, que desde o comecinho estava na luta, que também são os cultivadores, ficarem totalmente de fora. Eu tenho que cuidar das minhas crianças, gente. Vocês me desculpem, eu queria poder ficar mais, mas uma estava chorando e a outra começou a chorar agora. A gente agradece a tua participação, Risa. Obrigada mesmo. A gente vai se falando. Obrigada, Isolê. Fique à vontade. Eu vou ter que dar uma saidinha. Se vocês ainda estiverem aqui, depois eu tento voltar, mas eu vou ter que ir, porque infelizmente eu estou só em casa. Mas obrigada demais pelo convite. Infelizmente a Elaine também não pôde vir, que ela poderia contribuir bastante, porque hoje ela é uma mulher negra, vereadora do Recife, também ativista, militante, e o filho dela também tem uma habeas corpus de cultivo. Eu acredito que ela poderia acrescentar bastante aqui nesse espaço. Mas infelizmente ela não pôde por outros problemas pessoais. Tchau, gente. Obrigada. Falo na sequência? Já posso falar? Então vamos lá. Então, tudo passa realmente pela... a história do cachorro correndo atrás do rabo, né? Porque o que acontece? A política ela é uma correlação de forças. E aí o que a gente está tratando aqui é justamente disso. Qual a importância das mães? Eu lembro de um evento que a gente estava na Alep, que chamaram porque queriam... tinha uma proposta lá de um deputado aqui, Joel da Harpa, para colocar... como é que era? Colocar um prêmio para o policial que prendesse, né, alguém com a maconha. Né? E a gente foi lá para falar contra, obviamente, e foi um momento lá que as mães entraram lá com o carrinho, teve a hora de dar o óleo assim, né? E tipo, o cara teve que voltar atrás, né? Então, qual é o impacto que tem disso? É impacto na correlação de força, na política. É disso que se faz a política. A gente tem que... Ou alguém acha que vai vir de cima para baixo isso daí, né? É claro que existe também uma correlação de força lá em cima. Existe um interesse do agro para que seja regulamentado, existe um interesse de indústrias, propriamente da indústria da cannabis, sim. Você é a favor ou contra? Não é nem questão de ser a favor ou contra, as indústrias já estão posicionadas. Vou nem ficar brigando com a indústria, não. Agora, sim, o que não pode dar é o direito exclusivo à indústria, entendeu? Que é isso que a gente fala. Cadê o direito ao autocultivo? Né? Só um minutinho. Cadê o direito ao autocultivo? Cadê o direito ao fim da guerra às drogas? Cadê esse direito? Ele não está contemplado. Né? Então, assim, é disso que a gente está falando. Considera que é um avanço, sempre há um avanço, porque, veja, a partir do momento que o tema ele já é debatido, mesmo que se haja desonestidade, como, por exemplo, foi citado, né, o decálogo da maconha, o decálogo da maconha ele é tão desonesto que ele chega a citar na referência a conclusão do artigo, do suposto artigo, e ele coloca a conclusão errada. É um fake news. Não, cuidado com o que você fala. Não está lá, é só ler. Entendeu? Então, assim, mas o fato de estar sendo debatido, já alguma coisa é. Comemorou quando as mães podiam importar canabidiol. Olha que avanço. Mas ali já trouxe uma repercussão, porque aí alguém falou bem assim, não posso importar esse negócio não, mas se eu sei que presta, eu quero plantar. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Agora, o que acontece? O que acontece é que são grandes os interesses, né? E aí, assim, a gente vai ter que saber lidar com isso, inclusive com a grande indústria e com o agro. Teve um encontro, uma mesa essa semana, que tinha um pessoal do agro mesmo, né? Aí me chamaram para essa mesa e tal. Tinha uma empresa aceleradora de startups, né, no meio canábico, e chamaram... E, assim, uma coisa está clara, tipo assim, essas pessoas, eles vão participar. Se eles vão querer regulamentar e já tem um plantio,
Até aqui a gente vai junto. Primeiro que é só até o momento. Ah, você é a favor do cultivo? Sim, até aqui estamos juntos, mas nesse formato não. Primeiro que a maconha não deve ser monocultura, né? A gente não deve pensar nessa perspectiva. Isso é uma coisa também interessante de se pensar. Porque às vezes fala, ah, então vai cânhamo, aí o quê? O Brasil tira a cana e bota o cânhamo. Não, não é para ser isso também. Entendeu? A gente quer que a maconha ela seja isso, é uma planta, né? De fato, ela já é igual quando você viaja na estrada, que é aquele monte de planta. Imagina uma daquelas é maconha, e daí? Entendeu? Imagina se fosse proibir tudo aquilo. Né? Então, assim, existe uma dificuldade, né, muito grande, a gente sabe que as pessoas não estão incluídas nesse PL, né, não está todo contemplado. A gente tem muitos desafios. A medicina, ela, além dos interesses, e que aí, assim, às vezes, o que está acontecendo? No caso das plantas de poder, da maconha, dos psicodélicos, o que acontece é que a população vai trazendo conhecimento para a academia, para a categoria médica. E aí eu sempre falo assim, fala minha, eu digo, olha, hoje em dia tem mais pessoas não médicas que sabem de maconha medicinal do que médicos. E assim, com todo respeito à minha categoria, mas é fato, é só pegar e perguntar. Entendeu? E aí assim, por quê? Porque tem que desconstruir, né? E outra coisa, a maconha ela tem aquela coisa de que quando você vai estudar a planta propriamente dita, você não pode patentear a planta, entendeu? Aí o que acontece? Vamos fazer estudos, vai lá, bota lá, submete ao comitê de ética, vai aprovar, vai, faz um ensaio clínico. Né? Não tem a história que em 1996 aqui, o Lafep queria produzir extrato, né? E não pôde, e ainda foi excomungado, não sei o quê. Então, 96. Aí 2017, aí você tem que ganha direito ao registro o Mevatil, né? Que está aí, que tem THC e CBD, para não dizer nem que é só CBD. Ah, vamos regulamentar o THC. Que regulamentar o THC? O THC já está sendo vendido, só que é isso, a R$ 2.800. Quer? Ou você prefere plantar? E outra coisa, por que é tão caro? É caro porque é proibido. Não, mas por que em lugares que são regulamentados é caro? Porque também impõe uma série de normativas, que é esse é o ponto X da discussão. Porque é isso que a gente tem que entender. A gente está falando de remédio. Uma coisa é remédio, outra coisa é medicamento, entendeu? A gente tem que entender quem é que é capaz de estar regulando isso. Ah, a Anvisa não tem nada a ver com a planta de quem pratica o autocultivo, não tem nada a ver. Isso é saúde individual. Ah, não, eu estou produzindo remédio para o meu bairro. Aí sim. Aí você tem que seguir as normas e boas práticas de produção da farmácia viva, que é a proposta que está no PL, pelo menos isso, entendeu? Aí você tem que seguir umas normativas ali, porque aí se você gera um problema de saúde pública, aí tudo bem. Mas assim, Anvisa, vamos regular para que eu possa plantar. Não, a Anvisa não tem nada a ver com isso. Ela quer saber se eu planto comigo, ninguém pode, ou se eu tenho 2 pés de maconha, entendeu? Isso é um remédio. Agora, quando você tem uma abrangência de saúde pública, a gente vai ter que ter alguns critérios básicos. E aí é o seguinte, é caro porque é proibido. Porque é isso, aí você tem que criar um ambiente, né? Porque a planta é tão perigosa que é capaz de... Agora eles estavam discutindo na regulamentação que inclui o substitutivo de plantar o cânhamo, que quase não tem THC, né? 0,3, entendeu? Eles estavam discutindo a segurança do transporte. Eu disse, vocês têm que estar mais preocupados com o transporte de cana, porque a cana, se roubar o caminhão, dá uma cachaçada que fica todo mundo muito louco. Agora o de cânhamo eles vão fazer fibra, eles vão fazer roupa, né? Então você vê que já tem aquela maldade mesmo na informação de dizer, e agora o projeto inicial, você escuta a oposição dizendo, o projeto inicial era só para terapêutico, agora eles já querem fazer uma cultura da maconha. Claro, meu amigo, que a gente quer usar a maconha para várias coisas, se ela tem finalidade, entendeu? E aí a gente fica nessa, fica refém. Aí quem era que estava no comando do proibicionismo? O Império, né? Os Estados Unidos. E quem é que começa regulamentando? Lá, na década em 95, a Preposição 215, encabeçada pelos pacientes de HIV e AIDS, eles levaram a cabo a regulamentação no Estado, e aí pronto. Aí eles começam a ser detentor de publicação, de plantio, não sei o que. Quem sabe das coisas agora é eles. O Canadá está lá com 800 tipos, né, quimiotipos de cannabis diferentes estudando. Pegou 13 para estudar para Covid, não sei o quê.
E a gente, não, a gente está aqui vendo se compra da Prata e Dona Dulce, ou se importa CBD para... Ou então se... Entendeu? Então é uma coisa que... Isso é uma correlação de força. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter bem clara, né, é que nesse meio heterogêneo dessa luta que existe, é das pessoas entenderem que, pelo menos entre nós, a gente tem que estar unido. E, assim, a gente vê como é que vai fazer essa regulamentação, inclusive com a indústria. Não, com a indústria eu não quero nem saber, porque eu sou da agricultura familiar. A gente luta pela agricultura familiar. Isso tem que estar sim. Agora, vem cá, vai ter processo industrial? Vai. Peraí, então a gente também quer falar sobre isso. Por quê? E os impostos? Aí não vai cobrar imposto não? Cobra imposto caro para a grande indústria também de cannabis e bota para pagar esses impostos lá para, né, como a gente falou, uma política de resgate mesmo. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, quando você tem uma política proibicionista, você tem uma perspectiva que é o seguinte, pela religião é pecado, né? Porque está usando droga, né? O contexto que se cria, né? Pela religião é pecado. Pela ciência, faz mal à saúde, droga faz mal à saúde, né? No contexto assim. E aí você vai, né? E pela lei, você é um criminoso. O cara vai usar um negócio desse. Ah, efeito colateral, pode dar ansiedade. Poxa, só do contexto que o cara está usando já tem motivo para dar ansiedade, qualquer coisa, até o café. Entendeu? E é isso que a gente fala, os 3 S's. Porque uma coisa é você, vou fumar uma flor dessa aqui maravilhosa, entendeu? Pedro, o sujeito, a planta da maconha, e eu fumo na minha casa. Outra coisa é eu fumar numa quebrada e virar o carro da polícia. Vai dar bad trip, efeito colateral. Efeito colateral entendeu? É porque o setting, a situação não está criada. É os 3 S que a gente fala. Entendeu? Esse é que é o problema. O proibicionismo faz com que a pessoa recorra ao tráfico e aí a pessoa vai lá e não só se comprar pedra também. Aí você vai reclamar para quem? Para o Procon, que está fazendo venda casada, porque está com má qualidade o seu produto, entendeu? Porque a gente sabe que ela é porta de saída, inclusive isso é histórico também. Tem artigos publicando, inclusive, dependência do ópio no século XIX. E hoje a gente sabe também, né? Tem artigos publicados, inclusive, no Brasil, né, das pessoas tratando dependência química com a maconha como porta de saída. E aí como é que a comunidade médica vê isso? A comunidade médica vai ver, né, a pressão que vai vir de fora, porque a academia não acompanha, não vai acompanhar. Eu encontrei num evento lá do Rio Amanhã, em 2019, uma médica do Colorado, que desde 2016 lá estava regulamentada, ela disse, até hoje quase não tem médico prescrevendo, já regulamentado, entendeu? Na Espanha, mesmo a dificuldade. Eu disse, meu Deus do céu, aqui, olha o tempo que vai demorar. Quando é que os médicos... Outra coisa, é pouco acessível. Claro que é pouco acessível. Você vai fazer um projeto para, sei lá, para ter um envolvimento de uma verba pública, é proibido. E a gente fala, eu falei sobre eu fiz sei lá, uma aula, uma apresentação sobre os psicodélicos essa semana, pelo Instituto Jurema, e eu falei sobre isso, psicodélicos no SUS. É o grande problema que a gente tem hoje, porque ainda o acesso ele é caro, o psicodélico, a cannabis. Aí se você quer uma coisa de qualidade, e outra coisa, não é só coisa de qualidade, o tratamento ideal, para quem fala de uso terapêutico, é você poder ter um acompanhamento, e assim, de equipe interdisciplinar, que ninguém precisa só de um médico, sempre precisa de mais de alguma coisa, entendeu? Isso é o ideal. E que você saiba o que você está utilizando. Por quê? Porque se melhorar, eu estou usando uma cepa tal que foi produzida e toda a cadeia ela pode alterar o perfil. Assim, se você souber o que está usando, meu filho se deu bem, pronto, aí você já pode repetir. É só seguir o padrão. Não, foi meu vizinho que me deu, foi o melhor óleo do mundo que eu usei no meu filho, foi meu vizinho que me deu, só que acabou o frasco, porque ele não sabe como é que ele fez a concentração, e aí? Não é questão de ser bom ou ser ruim, é do vizinho, ou da associação, ou a sua, é você saber padronizar, só que tudo é muito tenso, né? Tudo é muito tenso. Para quem vai se jogar aí, não, mas vai na fé, irmão, porque você, para entrar com habeas corpus, você tem que primeiro ser bandido. Aí você torce para você não ser abordado antes, para você se apresentar à justiça e dizer, antes que me peguem, deixa eu dizer que eu estou plantando. Se pegarem antes, você ia dizer, não, eu ia contar. Entendeu? E aí, assim, é claro que, mesmo assim, uma vez que a gente consiga se organizar, que é o que acontece com esses grupos, né, organizados,
é de justamente a gente somar força para poder botar pressão e dizer, e aí, isso aqui é um movimento que tem um monte de pessoas e que está aqui, ó. Porque pode dizer, o Poder Judiciário vai atropelar, como acontece, né? A gente vê isso até no Supremo, né? Então, assim, vai atropelar, tá bom, você vai atropelar. Agora é o seguinte, você vai ser responsabilizado pela crise convulsiva, você é o Deus, né? Então, mas você vai ser responsabilizado pela crise convulsiva. Quer? Aí, aí você sabe. Então, assim, eu acho que essa iniciativa de trazer, né, esse tema, como vocês estão fazendo aqui hoje, né, de a gente poder estar contribuindo, falando das experiências, de vários ângulos, várias perspectivas do que tem do que vem por aí, se o PL vai ser aprovado ou não ano que vem, como a gente vai se posicionar com isso. Ah, não é o ideal, a gente vai continuar lutando, mas e esse que vai vir? Como é que a gente vai fazer? Entendeu? Então, eu acho que é ficar atento mesmo, né? Atento às verdadeiras notícias, para a gente poder, né, dar as mãos e a gente continuar lutando para que haja uma política regulatória como um todo, né? A gente comemora cada passo, mas a gente só vai descansar quando tudo tiver concluído. E aí vocês vão perceber que necessariamente é uma luta contra o sistema. Porque se a gente for na lógica do sistema, se a gente vai para o sistema que a gente está posto hoje, é um sistema de lucro em cima da saúde. E aí como é que vai dar certo isso para a maioria? Claro que não vai dar certo, né? Então, eu gosto do sistema que eu vivo, mas eu queria maconha legalizada. Não, então explique isso aí direito. Você quer fumar maconha de boa ou você quer, né, resolver o problema como um todo? Porque o problema, o buraco é mais embaixo, entendeu? Mas eu acho que é por aí. A comunidade médica, o trabalho é esse, né? Esse é o nosso trabalho. Essa coisa de, eu tenho um vídeo no YouTube de 2017, de curso de prescrição para médico, lá na UFRN. Vamos, pessoal, vamos prescrever, entendeu? Porque, assim, é dramático também. Hoje, infelizmente, assim, ainda existe mecanismo, né, para que as pessoas possam ser atendidas, né? Os grupos associativistas, às vezes, criam as condições de política de hipossuficiência para garantir que pessoas não deixem de ser tratadas por conta disso, seguindo critérios da DPU, da Defensoria Pública da União, como no caso da Acolher, né, e outras experiências que tem outros grupos. Então, assim, de a gente lutar por um habeas corpus coletivo, isso tudo está em andamento, de fazer curso de prescrição para médico, de ir lá na Câmara falar, de vir aqui, né, e compartilhar com vocês, né, que são vocês mesmos que pesquisam isso daí mais a fundo e sabem melhor do que, né, eu peguei esse bonde assim de uma maneira, claro, eu já trabalho, eu já sou militante há mais tempo, né, nem lembro quando comecei, mas assim, da maconha começa em 2014 mesmo. E aí vocês têm um saber em torno disso, né? Você vê a Suene ali no texto ali, são coisas que a gente sabe o que é que está posto. Então, assim, é analisar, né? Como é que a gente faz para resolver um problema de saúde? Dá um diagnóstico e depois um tratamento. Então, assim, o diagnóstico está dado. Diagnóstico social, político, cultural, nesse momento epidemiológico, entendeu? Agora, o tratamento é isso. O que é que a gente quer? E aí a gente tem que debater isso. A gente tem que se debruçar e dizer, tá bom, a gente sabe que está errado, mas qual é a proposta? A proposta é essa aqui, ó. É a proposta de direito ao autocultivo, né? O direito ao cultivo associativista de uma forma que você não enfoque com regras que seja para uma grande indústria, que é o que aconteceu agora, que a primeira que ganha o direito ao cultivo, que é a Abrace, ela se rende a essas normativas, entendeu? Que não contempla nenhuma outra associação. Ah, não, mas quero fazer assim. Tranquilo, não vejo problema nenhum, pode fazer. Agora sim, não diga que é obrigatório fazer nesse padrão. E assim, se quiser que a gente discuta cientificamente que dá certo, seguindo o padrão, que são, por exemplo, da farmácia viva, a gente explica, que é seguindo as normas de boas práticas de produção e procedimento operacional padrão na hora de fazer a produção. É isso que precisa, é o POP, né? Então, as boas práticas e o POP. Se fizer isso, você tem estabilizado. Faz parceria com a universidade, vê na cromatografia qual é o perfil do óleo e está tudo certo. E a gente faz, um grupo de estudo lá já faz ensaio clínico. Agora sim, né? Se a gente está falando num momento que é isso, não só a pesquisa, não só a maconha, não só, mas o momento sociopolítico, cultural, econômico, epidemiológico que a gente está vivendo, ele está bem complicado. Mas estamos aqui para fazer a resistência, né? Vamos lá, então.
Obrigada por ter respondido as questões, doutor Pedro. Se alguém não tiver mais nenhuma questão aqui na mesa, né, acho que a gente já pode encerrar as atividades. A gente vai ter uma palestra agora na sequência, né, de conferência de encerramento da reunião de Antropologia da Saúde. E a gente gostaria de agradecer a presença de Riso e de Pedro Melo nesse debate. Ana, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar, mas é porque passou uma moto aqui num barulho terrível e eu, né, mantive o microfone desligado, né? Não, eu gostaria de agradecer também, né, Suênia, a você, né, primeiro pela iniciativa da mesa, reforçando, como o próprio Pedro falou, a importância mesmo desse debate, né, aqui na antropologia, porque mesmo a gente tendo uma, digamos, baixa experiência nessa discussão, ela não é tão comum, né? Dentro da própria antropologia, a gente ainda enfrenta resistência a essa temática, né? Então, é muito bom que essa mesa esteja acontecendo numa reunião de antropologia da saúde mesmo, né? Para marcar um espaço aí que é extremamente necessário, né? Então, só achei muito rico, né? As falas de Isoneide e de Pedro também, eu acho que elas se complementam aí em várias partes, né? Eu não vou fazer comentários das falas de vocês de forma alguma, mas é isso, acho que vocês apresentaram também, a partir da perspectiva de vocês, um panorama que, principalmente para quem não está inserido nessa discussão, né? Porque é isso, quem está de fora não consegue entender a complexidade de todo esse processo, né? E vocês deram, eu acho que deixaram bem pontuado mesmo aí, esclarecendo vários pontos, eu acho que vai facilitar muito para quem não é da área e nem especialista na discussão, entender o que está acontecendo nesse contexto. Mas é isso, né? Muito agradecida mesmo por esse momento, né? A gente sente muito, né? Porque Fabrina não pôde estar, mas é isso, a gente trabalha dentro das possibilidades da gente, né? E convido vocês também a, se puderem, né, acompanhar a palestra de Krenak, mas à noite a gente ainda tem também algumas atividades ainda de encerramento da quarta raiz, né? Isso é isso. Suênia, você pode encerrar, se você quiser. A gente pode passar também a palavra para Pedro e para a Rosineide, né, darem as últimas palavras aí, de encerramento.